Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Walker Póvoa, eu sou escritor, autor do livro Horizonte Negro. E no vídeo de hoje eu estou aqui para dividir com você uma leitura que foi muito prazerosa para mim. Eu estou falando de Punição para a Inocência, de Agatha Christie. Eu tenho aqui esta edição que eu amei, gostei muito de ler, gostei da capa, gostei da diagramação, amei tudo. Mas é claro que o que eu mais gostei foi a história, né? Óbvio, eu amo ler livros de capas que eu gosto, que eu acho bonitos, mas é claro que o que interessa de fato é a história, é você mergulhar na história, você querer virar uma página após a outra sem parar. E Punição para a Inocência é esse tipo de livro. Eu amo Agatha Christie, li vários livros dela e a própria autora, em sua autobiografia, falou que Punição para a Inocência foi um dos livros que mais a deixou satisfeita. E eu amo, eu sou obrigado a concordar com ela, porque Punição para a Inocência, de todos os livros que eu li, eu acho que esse daqui é um dos melhores. Não vou dizer o melhor, porque obras da Agatha Christie não dá para você falar que esse é melhor do que aquele, que esse é o favorito. Gente, não consigo. Agatha Christie, eu não consigo. Publicado originalmente em 1958, até hoje é atualíssimo. Ele sempre tem releituras, tem filmes, tem séries. Então tá sempre com uma nova edição, então é sempre atual, como a grande maioria dos livros da Agatha Christie, né, gente? E Punição para a Inocência é uma daquelas histórias que, como eu já falei, faz com que você não queira largar, enquanto você não vira a última página. Como todos os livros da Agatha Christie, os policiais eu estou falando, os personagens que ela cria, o psicológico dos personagens é perfeito demais. Então você vai lendo as obras da Agatha Christie, você vai lendo os personagens da Agatha Christie e você fica assim pensando, nossa, parece que eu conheço alguém que é parecido com este personagem. Isso quando não vem aquela bofetada, né? Que a gente pensa, meu Deus, mas este sou eu. que está aí, porque é muito real. Os personagens dela não são aqueles personagens que a gente parece que vê só nos livros, parece que eles existem só ali, dentro dos livros, das ficções. E os personagens dela são muito reais mesmo, são pessoas comuns. E ela consegue transmitir isso pra gente. Então, quando você vai lendo os diálogos, o que eu acho fantástico nas obras da Agatha Christie são os diálogos, né? Nos livros em que tem o Poirot, que tem a Miss Marple, por exemplo, eles vão descobrindo, eles vão desvendando todo o mistério ali só com os diálogos. Eu acho isso incrível. E se você observar, se você prestar bem atenção, é bem capaz de você chegar ao assassino antes do Poirot da Miss Marple. Punição para a Inocência não tem Poirot, não tem Miss Marple. Então a história começa quando um cientista, o Arthur Calgary, ele chega a Pico Ensolarado, que é lá a residência dos Argyle, e ele chega para dizer que o Jack, que foi condenado pelo assassinato da mãe dele, a Rachel Argyle, é inocente. Na época do crime, o Jack ele tinha um álibi. Ele falou que no momento em que a mãe dele estava sendo assassinada, ele estava dentro de um carro. Ele tinha pedido carona. Só que ele não consegue provar esse álibi, então ele acaba sendo julgado, condenado e morre na prisão vítima de pneumonia. E os Argyle vão vivendo a vida muito bem, obrigado. A história foi resolvida, o criminoso foi punido, já nem está mais vivo, então pronto. Não tem mais nada em que se pensar e bola para frente, vamos continuar. Eis que surge Arthur Calgary. E aí ele explica por que na época do crime ele não apareceu, ele não compareceu, não confirmou o álibi do Jack, explica porque só agora ele está chegando. E começa a partir de então uma série de segredos sendo revelados, né? Então começa os inocentes começam a ser punidos, porque a história, o tema da história é justamente esse. Porque não fica só naquelas, bom, se não foi o Jack, então foi um de nós, foi um dos filhos.
Muito mais do que isso, porque essa desconfiança vai influenciar na vida de cada uma dessas pessoas, de cada uma daquelas pessoas. E aí segredos vão sendo revelados, como eu já falei, como por exemplo, descobre-se que os filhos, eles são adotivos, não são filhos verdadeiros. Então a Rachel, durante a Segunda Guerra Mundial, ela pegava crianças que não tinham onde ficar e cuidava deles. E quando a guerra terminou, alguns ela não quis devolver, ela quis adotar. Só que nem todo mundo quer ser adotado. O Mike, por exemplo, o Michael, ele tem um profundo desprezo pela Rachel, um ódio mesmo, porque ele nunca quis ser adotado, ele queria ter continuado vivendo lá com a mãe dele, mesmo que ela fosse uma pessoa que não prestasse, mesmo que ela fosse uma pessoa horrível, ele queria continuar lá na rua dele, naquela rua feia, com aquelas pessoas feias. É lá que ele queria ter vivido e não pôde. A filha mais velha, ela tem uma vontade de liberdade, ela é casada com um marido que ficou paraplégico, mas a Rachel é uma mulher muito dominadora, ela vai se revelando ao longo da história que sempre foi uma mulher muito dominadora, nunca deu liberdade para os filhos, nunca deixou os filhos sair de perto dela. Por ela nunca ter tido a experiência da maternidade, ela nunca conseguiu engravidar, ela era estéril, então ela tinha isso com ela de querer manter aquelas crianças ali, que agora já nem eram mais crianças, eram adultos. E não importava para ela os desejos, as vontades dessas pessoas. Ela queria prendê-los ali ao lado dela. Não é uma maternidade que se aflorou, que desabrochou, que aconteceu. Ela sempre, a vida inteira, ela viveu isso de querer ser mãe e nunca conseguiu, mesmo adotando as crianças. Ela não viveu a experiência de ser mãe, de ter tido uma criança saído de dentro dela. E entre esses personagens tem a Kirsten, que é uma empregada e que é assim, uma figura muito misteriosa. Tem também a secretária dos Argyle, que estava prestes a se casar com o patriarca após a morte da Rachel, mas agora fica essa desconfiança, será que foi ela, será que não foi, então o casamento não acontece. E não foi o Jack, foi um deles, outro, mas qual? Então, o culpado, enquanto ele não é revelado, enquanto não se descobre quem é ele, acaba fazendo com que os inocentes paguem. Porque os inocentes, eles têm as suas vidas paradas. Mais que isso, têm as suas vidas destruídas mesmo. Porque enquanto não se revela, eles acabam que não conseguem continuar levando as suas vidas mais normalmente. E isso influencia mesmo de maneira muito negativa na vida de cada um deles. E, claro, a marca registrada da Agatha Christie não é porque morreu é que é bonzinho, então a vítima nem sempre é vítima. Então vai se revelando faces não muito bonitas da Rachel, depois vai se revelando faces não muito bonitas do Jack, que é um rapaz cheio de segredos, que é um rapaz feio, cheio de tramóias, de tramas, ele passa por cima de qualquer um, não se preocupa com ninguém, o que ele quer é conseguir aquilo que ele de fato deseja. Então, ele se meteu numa enrascada, precisava de dinheiro, a Rachel não deu, mas depois que ela foi morta e ele foi pego, ele estava com esse dinheiro. Então é uma série de situações, uma série de mistérios que vai envolvendo o leitor. Além, claro, da maestria da Agatha Christie de escrever, descrevendo, desenhando os personagens dela. Punição para a Inocência é maravilhoso, é um livro que eu amo e que eu quis compartilhar com você. Se você já leu, conta pra mim a sua experiência, se você gostou. Se você não leu, leia. Eu tenho certeza que você vai amar a leitura desse livro tanto quanto eu amei. Se você gostou desse vídeo e quer mais como esse, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, o YouTube vai enviar para você cada um dos vídeos que eu postar aqui no canal no momento em que eles forem publicados. E não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu comentário e compartilhar com os amigos. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!